Só no Brasil, né? Só no Brasil. Quando a gente fala da justiça brasileira, né, é chover no molhado. Absurdo. E como eu já previa, né? Eu já falei isso esses dias no rádio, aquele sujeito que a mídia insiste em falar que é empresário, um tremendo de um vagabundo, nunca trabalhou. O cara era tão... Era, não é, né? É tão cínico, tão covarde, né? Tão escroto, que a própria família... Veja só, a primeira vez que eu vejo falar isso, eu acho que você também. É a primeira vez que eu vejo falar que uma família, inclusive para se livrar desse vagabundo, família abastada, né? Graças a Deus, sempre trabalhadora, mas ele não. O cara é tão zero à esquerda, tão, sabe, é o que você vê aí pela imprensa, né? Esse tal de Thiago Brenandi, que é batedor, é um covarde, é batedor de mulheres. E agora está surgindo novos casos, que esse cara fique trancafiado na cadeia, mas não vai ficar. Não vai ficar porque a nossa justiça é igual aquele personagem, lembram? Dos humorísticos da Globo, do Jô Soares? O brasileiro é bonzinho, e é por aí mesmo, sabe? É incrível, se fosse alguém de classe social baixa, com certeza, claro que nada justifica. Esse crime que ele cometeu, vários crimes contra a mulher, violência contra a mulher, mexendo com o psicológico, psiquiátrico, colocando o filho, quer dizer, o cara, olha, é uma covardia total. Agora, o que aconteceu? A justiça não prendeu ele, claro, ele fugiu. Depois, é claro, que seus advogados disseram que ele estava à viagem, já estava viagem programada. Não é covarde. Ele bate nas mulheres, violenta as mulheres, né? Quase mata as mulheres. Aí, como todo covarde, né? Todo covarde tem medo, né? Esse aqui tem medo de homem. Esse cara tem medo de homem. Mas o que acontece? A justiça... Eu falei isso no rádio. Infelizmente, eu acertei. Ele não vai ficar preso. Paga fiança, tem dinheiro para pagar fiança. E fica tudo bem. E como que a nossa justiça, os juízes, podem responder para a sociedade? Essas mulheres que foram vítimas desse canalha. É capaz de até essa minha participação aqui no rádio, nas redes sociais, é capaz até das redes sociais achar que eu estou usando palavras de uma forma inconveniente, até me bloquear. Mas um cara desse que comete quase o quê? Fatal, crimes fatais, porque aqui muitas mulheres se sentem, acabou com a vida delas, porque mexeu com o íntimo delas. Então vamos lá, olha, ele foi detido pela Interpol, né, e sem contar que ele dá um prejuízo enorme para todos nós. A mídia não mostra isso, quer dizer, essa mídia que eu não pertenço, né, ainda fica tratando esse cara como se fosse uma celebridade. Quer dizer, a começar a chamar esse cara de empresário. Não é empresário, é um vagabundo. A herança foi dada a ele para a família se livrar dele. Não queria mais vê-lo. E aí a própria história mostra isso. Esse cara não vale nada. Thiago Brenan é solto horas após ser preso nos Emirados Árabes. Sujeito que é réu por agredir modelo pagou fiança e vai responder em liberdade. É claro que eu não estou lendo o que essa imprensa nossa mostra, que o cara é empresário. É empresário na Casa do Chapéu. Ele viajou para Dubai em setembro, após vídeo com agressão vir à tona. Claro, covarde, né? Fugiu. E ele virou réu por lesão corporal e corrupção de menores. Veja só. Justiça brasileira determinou a prisão por ele não ter se apresentado num prazo determinado e não ter entregado o passaporte. Olha, se não fosse a TV Globo, diga-se de passagem, não fosse a TV Globo, esse cara aqui não teria nem sido preso. A verdade é essa. Eu vou te contar um negócio, viu? Olha, o sujeito aqui, que é herdeiro, né, como eu falei aqui, de uma fortuna, Thiago Brenan, que estava foragido desde setembro e tinha sido preso nos Emirados Árabes na quinta-feira, agora, dia 13, que foi o dia de sorte para ele, foi solto depois de pagar uma fiança. Ele teve de informar endereço fixo e não pode se ausentar do país árabe sem comunicar à justiça. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Oh, meu Deus do céu, mas que vergonha, viu? Mas isso aqui são os nossos legisladores.
Não teve votação, não teve eleições agora para o seu deputado, para o seu senador? Continua votando nos caras errados. São eles que são responsáveis direto, porque eles que criam as leis, eles que criam os projetos para virar leis. Pode acreditar, cobre do seu deputado aqui de São Paulo, da Alesp, cobre o seu deputado aí da Câmara Federal. Muitos deles estão lá ainda hoje, você votou neles. São eles responsáveis ou irresponsáveis por essas leis frouxas. São eles. Muitos não gostam que eu falo isso aqui, mas eu não devo nada para vocês. Eu sou um jornalista que eu tenho formação para falar a verdade. Que todos deveriam fazer isso, né? Isso aqui é o nosso trabalho. Olha, segundo apurado pela TV Globo, ele se apresentou, aliás, se comprometeu a comparecer às audiências sempre que solicitado e vai responder ao processo de extradição em liberdade. Mas isso aqui é um doce de coco para ele, né? É um Romeu e Julieta para esse vagabundo aqui. Ele virou réu por agressão após aparecer em vídeo agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia em São Paulo. A prisão ocorreu na quinta-feira em um hotel em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, das 14 horas de lá, 21 horas no horário de Brasília, segundo a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo, que tem um trabalho excelente. Olha, parabéns Polícia Federal e a Polícia Civil. E o custo, né, que nós pagamos. Mas parabéns aos policiais, são os melhores do mundo. Que brincadeira de mau gosto, hein? Da sociedade, é um tapa na cara. Imaginem as vítimas. Brenan saiu do Brasil em 3 de setembro, poucos dias após a reportagem do Fantástico da Globo revelar as agressões. Ele saiu porque ele é um covarde. É um covarde. Ele não saiu a trabalho. E o que eu estou falando aqui é uma verdade. Enquanto ele estava no exterior, se tornou réu por lesão corporal contra a mulher na academia e corrupção de menores, por ter incentivado o filho adolescente a também ofender a vítima. Eu não entendo, sinceramente. Tudo bem, os juízes têm que seguir as leis. Então, para seguir as leis, eu acho que a gente não precisa nem de juiz, né? Não, eu estou perguntando, não precisa nem de juiz. Porque para ler, não tem que interpretar, não tem que se colocar no lugar das vítimas também, não pode. Em 9 de setembro, a justiça deu prazo de 10 dias para Brenan retornar ao Brasil, mas ele não voltou. Quer dizer, a justiça só fez isso por comoção das redes sociais, do público e nós aqui da imprensa. Senão não teria feito isso. A justiça também, vou te contar, hein? E justiça brasileirinha. Em 27 de setembro foi determinada a prisão dele por não ter apresentado e não ter entregado o passaporte, que ele iria fazer isso mesmo. Ele iria fazer isso. Segundo sua defesa, que alegou na época, ele voltaria ao Brasil em 18 de outubro. Claro, tudo combinado. De manhã, a delegada Ivalda, aliás, uma excelente delegada, hein? A doutora Ivalda Oliveira Aleixo, da Divisão de Capturas do Departamento de Operação Policiais Estratégicas, o DOP, da Polícia Civil de São Paulo, confirmou inicialmente ao portal G1 sobre a prisão do empresário. Não, empresário não. Esse sujeito aqui. Ricardo Sayeg, um dos advogados de Brenan, disse à TV Globo que ele não tem nada a declarar. Quer dizer, o Ricardo Sayeg é aqueles advogados a preço de ouro que ele contratou com certeza absoluta, né? E o advogado está fazendo o papel dele. A gente não pode falar sobre o advogado, né? Bom, o caso de agressão contra as imagens de dentro da academia foi revelado em agosto pelo Fantástico da TV Globo. Depois disso, novas denúncias com relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças a outras mulheres vieram à tona. Por isso que eu sempre digo, pessoal, eu estou falando desse cara aqui, mas todo tipo de denúncia não deixe passar em vão. Nós estamos colocando aqui à sua disposição a rádio, a estação, a imprensa. Entre em contato, não fique calado. Brenan também enviou e-mails com intimidações para uma promotora e obrigou mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele, TFV. O sujeito aqui não chegou a ser interrogado, mas a justiça já havia proibido que ele frequentasse academias e se aproximasse de testemunhas do caso que foi exibido no Fantástico. Grande coisa, né? O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, o NAVV, do Ministério Público, tinha começado a ouvir as 11 novas vítimas que acusam Brenan
de crimes. Entre elas estão 9 mulheres que disseram ter sido estupradas por ele. 9 mulheres ouvidas, hein? 3 falaram que ele as obrigou a tatuar as iniciais dele em seus corpos, fora os estupros. Os casos teriam ocorrido entre 2021 e este ano, 2022, em Porto Feliz, no interior paulista, onde o sujeito tem residência em um condomínio de alto padrão, luxo. As vítimas eram mulheres que o conheceram pelas redes sociais ou pessoalmente e tiveram algum contato ou relacionamento com ele. Além das mulheres, ao menos 2 homens acusam o empresário de agressões. Um foi um enfermeiro de um hospital na capital paulista. Outro foi um garçom de um hotel em Porto Feliz. Um vídeo obtido pelo portal G1 mostra a confusão. A vítima contou ao programa Fantástico da Globo que estava saindo de moto do trabalho quando cruzou com o carro do sujeito aqui que o agrediu. Isso aqui mostrou, inclusive, no Fantástico, está disponível aí no portal, no aplicativo G1. Olha, desde o início, presta atenção aqui, desde o início da repercussão do caso, a defesa de Brenan tem negado as acusações, é claro que tem negado, né? De que o sujeito aqui agrediu a modelo Helena Gomes, dentro da academia, e de que incitou seu filho a xingar a aluna. Quer dizer, os próprios vídeos mostram o contrário, né? Em entrevista ao programa Fantástico, o empresário chegou a alegar que fez o uso cometido da força quando puxou os cabelos da aluna. O vídeo com a Helena, quer dizer, os vídeos aqui já mostram a realidade. O vídeo com a Helena é que é uma coisa onde você vê um camarada como fazendo um cometido de força aqui.